Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo do canal Paixões de Beleza. Se estão em casa e não me conhecem, o meu nome é Joana e bem-vinda aqui ao canal. Para o vídeo de hoje eu trago uma inspiração na maquilhagem que a Selena utilizou nos American Music Awards de 2015. Uma maquilhagem muito bonita e sedutora em tons burgundy que eu adorei, por isso decidi trazer aqui a minha inspiração para vocês. Portanto, desculpem se ela não estiver assim muito parecida, mas foi basicamente o que eu consegui interpretar com as fotos que eu recolhi da internet e eu espero muito que vocês gostem e que tentem acompanhar o passo a passo para recriarem este tutorial em casa. Para começar a nossa maquilhagem, vamos aplicar uma sombra base em todo côncavo e a sombra que eu irei utilizar é a sombra Ray, que é uma espécie de castanho com subtom rosado, e vou aplicar a mesma com um pincel de esfumar bem fofinho, fazendo movimentos de vai e vem. O segundo passo da nossa maquilhagem vai ser iluminar a região abaixo da sobrancelha e para isso eu vou utilizar uma sombra bege de acabamento mate a Paper e vou aplicar a mesma em toda essa região utilizando um pincel de aplicação de sombra normal de topinho reto e achatado. Vou começar a dar então um pouco mais de cor à nossa maquilhagem e para isso eu irei utilizar a sombra Burgundy Nights e vou aplicar a mesma no cantinho externo do olho, formando uma espécie de Vzinho e vou aplicá-la com um pincel lápis. Depois vamos esfumar tudo muito bem com um pincel bem farfalhudo e vamos trazê-la aos poucos e levemente, sem adicionar cor ao pincel, para o cantinho interno do olho e vamos trazer também levemente para a região abaixo da sobrancelha. Porque a Selena nesta maquilhagem ela concentra a sombra no cantinho externo do olho e não a puxa tanto para cima para a região da sobrancelha como nós habitualmente costumamos fazer nos nossos tutoriais. Para ser mais fácil de esfumar, eu reaplico novamente um bocadinho mais de sombra no cantinho externo do olho e esfumo novamente. Vou então adicionando a sombra aos poucos para ser mais fácil de esfumar. Agora, apesar de aplicarmos a sombra exatamente no mesmo local da sombra anterior, agora vamos mudar o tom e vamos aplicar a sombra Red Night, que é uma espécie de um burgundy mais avermelhado, e eu vou aplicá-la exatamente, então, como eu vos disse, na mesma região e depois vou esfumar tudo novamente com o mesmo pincel sem adicionar cor e trazendo levemente para um cantinho interno do olho e também para a região abaixo da sobrancelha. Para a nossa pálpebra móvel eu optei por uma espécie de rosa escuro de acabamento metalizado e vou então aplicar esta sombra por toda a pálpebra móvel com um pincel normal de aplicação de sombra. E agora eu vou adicionar aqui um passozinho extra na nossa maquilhagem, porque apesar da Selena não ter o cantinho interno do olho bem iluminado, eu acho que acaba sempre por dar um toque especial e abrir mais o olhar. E eu vou utilizar uma das minhas sombras favoritas, que é a sombra Highlighter, que é uma sombra iluminadora muito bonita. Para fazer o nosso delineado gatinho bem discreto, eu vou utilizar a sombra Night, que é um preto de acabamento mate. E vou utilizar sombra porque acaba por ser mais fácil de aplicar para quem é principiante e acaba sempre por ficar com o acabamento mais natural. Então eu aplico a mesma utilizando um pincel normal de eyeliner de corte angular e vou aplicando a mesma fazendo um tracinho bem fininho. A Selena tem um eyeliner um pouquinho mais grosso, mas vocês adequem o mesmo à quantidade de pálpebra que vocês tenham. Se vocês tiverem pouca pálpebra móvel, fazem um delineado bem fininho. Se vocês tiverem muito pálpebra móvel, vocês já conseguem fazer então um delineado mais grossinho. Fica ao vosso critério e ao vosso gosto. Agora, meninas, é só remover a fita cola e como podem ver o nosso V fica perfeitinho, portanto a fita cola auxilia bastante neste passo. Para dar acabamento ao nosso esfumado eu vou aplicar novamente a sombra Ray e vou utilizar um pincel de esfumar bem fofinho para mostrar todas as sombras e deixar um acabamento mais bonito. Para finalizarmos a parte de cima do nosso olhar, eu vou aplicar um pouco de máscara de pestanas e as que eu escolhi é da Real da Benefit e vou aplicar cerca de 2 camadas antes de aplicar as pestanas postiças. Agora, para unir as pestanas postiças com as nossas pestanas verdadeiras, eu vou aplicar mais um pouco de máscara e vou aplicar mais 2 camadinhas para ficar com umas pestanas bem bonitas. Agora, utilizando um lápis castanho, eu vou aplicar o mesmo por toda a linha d'água. Após aplicar o lápis castanho, eu vou voltar com a sombra Burgundy Nights e vou aplicar a mesma com um pincel lápis em toda a região abaixo da linha d'água, trazendo-a para a parte superior do nosso olho, encontrando o nosso puxadinho, o nosso Vzinho.
Em seguida, para dar acabamento à sombra Burgundy Night, eu optei por aplicar com um pincel do topo reto a sombra Ray para ficar um acabamento e um esfumado mais bonito. E agora, para finalizar a nossa maquilhagem, não podia faltar a nossa máscara e volto então a aplicar a máscara Real da Benefit nas pestanas inferiores. Para os lábios eu optei por aplicar um batom nude com um leve brilho. A Celina está a utilizar um batom ligeiramente mais nude, não tão acastanhado como o que eu utilizei, também com leve brilho. Só que eu não apaguei a cor natural do meu lábio, então vocês, para terem um resultado mais bonito, devem apagar a cor do vosso lábio e aplicar o vosso batom nude. Só que como eu estava com os lábios muito ressequidos, eu optei apenas por aplicar o batom. E aqui está o resultado final, uma maquilhagem muito bonita, sedutora e romântica, com tons que encaixam na perfeição no outono e inverno. Podem adaptar com certeza esta maquilhagem para o vosso Natal ou até mesmo para a vossa passagem de ano. E a listinha de todos os produtos utilizados neste tutorial vão estar no nosso blog, como já é habitual, e o link vai estar na caixinha de informações. Não te esqueças de avaliar o vídeo e subscrever o canal para receber sempre os vídeos em primeira mão. Muitos beijinhos e até ao próximo vídeo!